maior parte da produção agrícola de Roraima é consumida dentro do estado. É o caso do limão e da melancia. Mas entre as frutas, a banana se destaca, tem mercado na capital do Amazonas. A produção de grãos também é vendida para outros estados. A soja é exportada por meio do porto de Itacoatiara, no Amazonas, mas o principal produto das lavouras de Roraima é o arroz. A área plantada já chegou a quase 30 mil hectares, depois da redução provocada pela retirada dos arrozeiros da terra indígena Raposa Serra do Sol em 2005. A produção está se recuperando. Hoje chega a quase 15 mil hectares. Políticas de incentivo auxiliam pequenos e grandes produtores na expansão dessa área. 3 pontos que nós temos trabalhado muito forte. Uma é a questão da defesa agropecuária, para que a gente possa trabalhar um arroz sem praga ou qualquer produto que possa ser exportado. A outra é a questão da segurança jurídica na questão fundiária, através do Interaima. E a outra é através da liberação das licenças ambientais, em uma lei mais moderna ligada à Fundação do Meio Ambiente. Somado com o que o governo já tem, que são os incentivos da Lei 215, que é o incentivo do ICMS, e o bônus da 803, que dá um bônus de R$100 para o implante de calcário no solo, o governo consegue fechar um ciclo para o empresário e uma política de todas as formas, transformando o custeio mais barato da nossa atividade. Então, esses são os principais incentivos que o governo tem hoje na agricultura. As várzeas são as áreas preferidas pelos produtores, que conseguem até 2 safras anuais do arroz irrigado. O produto é beneficiado em 14 agroindústrias que abastecem o mercado local e de outros estados. Aqui em Roraima, de fábricas como essa, saem por ano 1.300.000 fardos de arroz. É o arroz agulhinha, o mais produzido aqui no estado. Porém, os produtores estão de olho em outra variedade do grão, que possui o mesmo custo de produção, porém um valor agregado bem maior. É o arroz japônico. Utilizado na culinária oriental, ele tem um valor de venda até 4 vezes maior que o agulhinha. A Associação Nipo-Brasileira em Roraima reconhece a crescente demanda e a importância de investir nessa produção. Esse arroz teve uma excelente aceitação e nós hoje, como produtores, estamos multiplicando essa semente e eu acredito que daqui para 2014 essa semente, essa variedade já vai estar registrada através do Ministério da Agricultura e nós vamos já estar produzindo em escala para colocar esse produto no mercado de Roraima, no mercado do Amazonas, que é um dos nossos grandes focos. Há 3 anos, a Embrapa realiza pesquisas para introduzir a cultura desse tipo de arroz em Roraima. Era necessário saber se esses materiais se adaptavam bem em termos agronômicos, porque se não produzirem bem no campo, não tem como você avançar nas pesquisas com relação aos grãos. Então, para nossa surpresa, muitas linhagens se deram bem, produziram bem, apresentaram grãos com características bastante semelhantes às melhores variedades usadas para a culinária japonesa. E, nesse interim, nós continuamos, então, os trabalhos de pesquisa. Os testes mostraram que ela tem boas possibilidades de ser utilizada e agora nós estamos numa fase de terminação, digamos assim, da tecnologia. Os trabalhos contam com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA, parceria que serviu para atestar a qualidade do grão produzido aqui. A agricultura no Amapá é essencialmente de subsistência. Segundo a Embrapa, 90% do que consumimos vem de outros estados. A maior plantação de grãos é de arroz. Em 2011, a colheita foi de cerca de 3.000 toneladas. O açaí e a mandioca também são culturas fortes. O Sindicato dos Batedores de Açaí afirma que 3.300 amassadeiras beneficiam cerca de 250 toneladas do fruto por dia. A mandioca representa 80% da lavoura da agricultura familiar no Amapá. O município com o maior cultivo é o Oiapoque, nas áreas indígenas, mas ainda é uma produção muito rudimentar. Há alguns anos, a agricultura familiar passou a contar com um novo programa de incentivo à plantação. A base tecnológica é o sistema Bragantino, que permite o uso de até 3 culturas no mesmo espaço, garantindo ao produtor safras diferentes o ano inteiro. O consórcio mais comum é entre o milho, o feijão e a mandioca.
O objetivo maior é entrelaçar as vantagens que uma cultura pode proporcionar à outra numa menor ocupação diária, reduzindo os gastos com insumos e o trabalho do agricultor. Depois da coleta do milho, por exemplo, a palha pode servir como adubo para o feijão, que se aproveita da sombra feita pelo plantio da mandioca. Na produção do milho, por exemplo, a gente tem uma rentabilidade de R$ 1.200 a R$ 1.500 numa hectare. Né? Com o feijão não é diferente, é a mesma situação. Já a mandioca triplicou, com certeza. E o agricultor seguiu corretamente as orientações do técnico, na verdade, daqui da área. E aqui a gente tem um exemplo onde já foi colhido, né, o milho. E esse milho, depois de colhido, incorporou-se a palhada no solo e entrou com a cultura do feijão, né? O sistema Bragantino foi originalmente aplicado em vários municípios do Nordeste paraense, como Bragança, onde a técnica foi desenvolvida. O Amapá tem mais de 90% do território coberto de floresta nativa e, tradicionalmente, os agricultores fazem a derrubada de árvores para a abertura do plantio. O programa da agricultura familiar incentiva a produção em áreas já alteradas ou desmatadas e o uso do cerrado. A vegetação era pouco utilizada pela pequena lavoura do interior. Os agricultores familiares recebem assistência técnica e aprendem a corrigir o solo. Os produtores também recebem sementes e ajuda de maquinário para preparar um hectare de terra. O programa já entrou em 50 comunidades de 12 municípios do Amapá e tem 1.173 famílias cadastradas. A meta é ultrapassar as 2.000 famílias até 2013. A Embrapa faz um trabalho de melhoramento genético e já encontrou uma espécie de feijão que se adapta muito bem à região. Já que nós estamos aqui atualmente, a BRS Tumucumaque é uma variedade que ela vem tendo bastante potencial na nossa região, no nosso estado. O produto depois ele tem uma comercialização bastante aceita e a rentabilidade dele também, segundo nossas pesquisas dos agricultores, vem satisfazer os anseios. Nesta propriedade, o regime de plantio é coletivo. 3 famílias administram 3 hectares. Antes acostumado à queima de árvores e à roça mais longe de casa, seu Arivaldo não poupou só esforço. Eu calculo que nós vamos tirar o dobro do que a gente tirava lá na mata, né? Nesta outra plantação, o dono já tirou da roça este ano 15 mil espigas de milho. Em outros tempos, a produção não chegava à metade disso. Com a entrada do dinheiro, o agricultor conseguiu financiar pelo Fundo de Desenvolvimento Rural este mini trator, que custou R$ 34 mil. A carência para iniciar o pagamento das parcelas é de 2 anos. A expectativa é de novo aumento da produção. Até porque ele roça, ele arada, parleira, aí já é uma ajuda a mais para a gente. Quer dizer, o trabalho que o senhor faria em um mês faz em quanto tempo? Acho que 5 dias. Além de estimular a segurança alimentar do agricultor, o programa quer garantir a venda da colheita excedente. Uma grande parte ainda no estado, que é consumido dentro do estado, vem importado do Pará e de outros estados da federação. A nossa intenção, primeiramente, é que a gente consiga chegar no alto consumo aqui, autoprodução pelo menos por consumo, e que depois a gente possa também, alguns produtos, estar exportando. É importante ressaltar também que nós temos alguns produtos, alguns projetos, programas do governo federal, do governo do estado, para garantir a aquisição desses alimentos. Trabalhamos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as escolas hoje já estão adquirindo produtos da agricultura familiar. O dendezeiro é uma palmeira originária da costa oriental da África, mas tem mudado o cenário da agricultura no Pará. O estado tem uma área plantada que chega a 140 mil hectares e já é responsável por 90% da produção de dendê no Brasil. O Pará produz por ano 770 mil toneladas de óleo de palma, que é extraído do fruto do dendê. A maior parte da produção é usada nas indústrias de alimentos e cosméticos.
Mas nos próximos anos, a palmeira também será usada na produção do biodiesel. A primeira indústria foi instalada no ano passado no município de Moju, a 150 quilômetros da capital paraense. Com investimento de 500 milhões de dólares, o combustível deve ser produzido a partir de 2015. A ideia é recuperar áreas degradadas. As plantações de dendê substituem pastagens e terras abandonadas de outras atividades agrícolas. A empresa estima que existam próximas à capital do estado áreas devastadas que juntas somam 5 milhões de hectares. Além de favorecer o meio ambiente com resgate de carbono, o biodiesel pode ajudar a impulsionar a economia do país. Para se ter uma ideia, 5 milhões de hectares, se plantados com palma, geraria um PIB superior ao todo o agronegócio da cana-de-açúcar no Brasil. O uso do óleo de dendê para a produção do biodiesel está animando os pequenos agricultores da agricultura familiar. A empresa dá as mudas, assistência técnica e promete comprar a produção dos próximos 30 anos. 124 famílias já são beneficiadas pelo projeto e outras 500 estão inscritas. Seu Walter, que cultiva dendê, está otimista. A expectativa é muito grande que dê tudo certo, como já está dando. Estão satisfeitos com o que está acontecendo e ficar mais satisfeito com começar a produzir. O trabalho aqui só tem hora para começar. Todo dia, 5 horas da manhã, no sol quente. Bota uma calça comprida, camisa de manga comprida, um chapéu e vamos trabalhar. Não tem esse negócio de, porque tá chovendo, não vai. Vai. Vai debaixo da estufa. Se o sol tá quente, vai para ali, pro sol. E é na enxada, é na pazinha, é no cavador, é de qualquer jeito. E a rotina é semelhante para as mais de 80 famílias que vivem neste polo agroflorestal na zona rural do município do Bujari, a 25 quilômetros da capital Rio Branco. Em todo o estado do Acre existem 18 polos que foram criados para assentar famílias de baixa renda. Cada grupo familiar recebeu um pedaço de terra que varia de 3 a 7 hectares. A intenção é que eles cultivem hortas, criem pequenos animais e consigam o próprio sustento. Mas tem gente que diz que não dá a verdura porque, por exemplo, a cebola é 4 maços por R$1 que a gente entrega, né? Ah, não dá porque é barato. Não dá se a gente for vender pouco. Que a alface está R$1,20, um maço desse aqui, né? Aí o cheiro verde está 4 por 1, o couve está 4 por 1, a salsa está 50 centavos, a rúcula também 50 centavos, junta tudo para ver quanto não vai dar. Dá. Mas nem tudo é fácil. O principal problema enfrentado pelos pequenos produtores é a dificuldade em levar o que eles cultivam para a cidade. A nossa dificuldade aqui é na parte do inverno, que nós não temos acesso. Muitas vezes você tem o peixe para levar, mas o problema do inverno no ramal não deixa nós sair. A estrada fica difícil, não tem como, só sai se for carro traçado, se não for não sai. Uma possível solução para esse problema é um programa estadual que pretende investir R$3 milhões na recuperação dessas estradas em 18 municípios acreanos. Uma boa notícia é que deve aumentar a renda do seu João. Ele tem 7 hectares de terra, planta, cria frango e se orgulha dos açudes repletos de peixes. Com a produção, ele e a família conseguem ganhar em torno de R$5 mil por mês, já que boa parte dos produtos são vendidos para o programa de aquisição de alimentos do estado. O nosso ramo é esse, né? A gente mexe com horticultura, piscicultura, né? E a nossa profissão a gente mexe com pesca também, né? Da horta, de tudo. E até porque nós vendemos aqui, né? Na própria colônia da gente, o governo compra aqui e a gente não tem mais aquele trabalho de levar para outros locais, né? E o poder público também ajuda levando conhecimento aos produtores rurais. Trabalhado aqui com assistência técnica, orientando principalmente na questão da produção sustentável, né? Sem o uso do fogo. Inclusive, todos os parceleiros aqui, eles são certificados, já estão na certificação ambiental, trabalhando com a mucuna, né, que é essa base de adubo orgânico, defensivo agrícola também orgânico, né? A gente tem trabalhado muito para que possa ser feita uma produção mais saudável, né, sem uso de agrotóxicos.
Muitos dos alimentos produzidos aqui são feitos sem agrotóxicos. Essa alface, por exemplo, bonita, verde, já tem um destino certo. Ela vai para a mesa de hospitais, instituições e escolas como essa. Olha o prato dessa meninada, todo mundo se alimentando bem. E eu quero saber, criançada, a comida tá gostosa? Com um mercado garantido e melhores condições de transporte para os produtos, os agricultores dos polos agroflorestais estão com mais disposição. E por aqui, o que não falta é energia para trabalhar. O sonho de todo cidadão, né? Todo pai de família, né? Sustentar a família. Eu vim para cá, né? Para dar uma vida melhor, né? Para minha esposa, para minhas 2 filhas. Né? Um lugar calmo, tranquilo, né? Bom, né? O apoio que a gente tem, né? E agora que eu vou ter mais. A soja ocupa o lugar de principal produto agrícola do Tocantins. De acordo com a Conab, a estimativa para esta safra é de um aumento de 13% na produção, 1,5 milhão de toneladas do grão. Na lavoura, o abacaxi também se destaca. O estado está na 7ª colocação na produção nacional na variedade Pérola. No último ano, foram colhidos 45 milhões do fruto. Mas uma outra cultura tem ganhado espaço aqui no Tocantins. O plantio da seringueira é a nova aposta para o fortalecimento da economia do estado. A atividade tem sido sinônimo de lucro para os produtores como seu João Trindade. Ele foi um dos primeiros a mexer com seringal. Produz 8 toneladas de látex em 14 mil pés a cada 45 dias. O que nós fizemos aí de levantamento das perspectivas é de que cada árvore produza 8 quilos ano. Está dentro desse parâmetro. No traçado feito na seringa, o leite que escorre vai ser trocado por dinheiro. O quilo do coágulo é vendido a cerca de R$ 3. É previsto para que este mês de dezembro, janeiro e fevereiro atinja a R$ 4 o quilo. No Tocantins, em menos de um ano, a área plantada pulou de 1.800 hectares para 2.500. A expectativa é triplicar de tamanho até 2017. Para isso, foram criados aqui no Tocantins 3 polos de produção da matéria-prima da borracha. A produção se espalha em pontos estratégicos localizados nas regiões Norte, Central e Sudeste do estado. A meta é atender 1.260 agricultores familiares. Os 3 polos foram escolhidos justamente por nessas regiões. Já temos empresas de maior porte já produzindo em fase de implantação, e isso garantiria a cada mês pelo menos uma retirada do látex daquela região. A cultura também emprega. Vilmar virou seringueiro há 6 meses. Além da carteira assinada, ganha 30% de tudo que consegue extrair das 2.600 árvores que cuida. Eu tiro em média de R$ 1.800, R$ 2.000 por mês. E esse dinheiro é gasto com a despesa de casa. Eu aplico na minha casa, é a renda da família, né? A minha renda é essa, seringa. Técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins acompanham as famílias interessadas em investir na eveicultura. Com o manejo correto, é possível plantar 550 árvores num único hectare. No espaçamento de 6 por 3, ou seja, 3 metros entre plantas e 6 metros entre fileiras. Esse espaçamento leva-se em consideração o maior desenvolvimento das plantas e uma maior produtividade. Para facilitar o processo de produção, uma lei estadual libera a atividade do licenciamento ambiental. Isso para áreas que já foram utilizadas na agropecuária. O governo federal criou uma linha de crédito especial para o Tocantins. É o Pronaf Eco Seringueira, que disponibiliza até R$ 80 mil para os produtores interessados no plantio. Ele tira 2 hectares da propriedade dele, ele vai continuar trabalhando com a sua pecuária, com a sua hortaliça, e vai estar trabalhando com a cultura da seringueira, que é uma cultura rentável, que até R$ 1.000 o pequeno produtor, o pronafiano, por exemplo, dessa linha de crédito, consegue
tirar por mês, durante 10 meses no ano, em 2 hectares. Seu Hermínio pegou R$30 mil. Com a ajuda de um trator, ele prepara 2 hectares para receber 1.100 mudas. Hoje eu planto arroz, milho e tenho um pouco de gado. E eu botei na minha ideia de eu mudar um pouco para ver minha vida melhorar para o tempo adiante. Daqui 6 a 7 anos ela está começando a produzir. Quero ver isso aqui cheio. O setor agrícola é responsável por parte do resultado do PIB, Produto Interno Bruto. No sul do estado, o plantio de grãos movimenta a economia. A soja teve safra recorde este ano. Rondônia colheu 446 mil toneladas e quase 21 mil toneladas a mais do que no ano passado. Além de produzir, Rondônia também é um corredor para a exportação. O Porto Graneleiro de Porto Velho movimenta 2,5 milhões de toneladas de grãos por ano. A maior parte é de soja não transgênica, cultivada na região de Vilhena e norte do Mato Grosso. Depois, o produto segue de balsa até os portos de Itacoatiara, no Amazonas, Santarém, no Pará, e de lá para a Ásia e Europa. Outro grão bem menor e mais avermelhado também é destaque em Rondônia. O urucum, usado na fabricação de cosméticos, alimentos, roupas e farmacêuticos. A produção rondoniense tem alto teor de pigmentação e abastece o sul e sudeste do país. A expectativa dos produtores de Corumbiara para este ano é que sejam colhidas 900 toneladas de grãos. O estado é o segundo maior produtor de urucum no país. Rondônia também ocupa a segunda colocação no Brasil quando o assunto é o café conilon. A espécie é a mais produzida por aqui e a safra deste ano tem a previsão de um aumento de 8 mil toneladas. O estado espera uma produção em 2012 de quase 100 mil toneladas. Esse café veio do produtor, né? Até a associação. Aqui a associação limpou ele. Aí o produtor pega ele, leva para Cacoal, vende para cerealista, né? E aí é onde que a cerealista vende para a indústria, né? Para São Paulo, o Espírito Santo também leva. Apesar disso, houve a diminuição de 6% de área plantada no estado. Os produtores rurais começam a buscar alternativas para fortalecer ainda mais o cultivo da bebida mais popular no mundo. A Embrapa Rondônia desenvolveu uma variedade de café clonal, é o Conilon BRS Ouro Preto. A planta é composta por 15 clones, por isso é mais resistente às altas temperaturas, à elevada umidade do ar e a um período curto de seca. O potencial dele é excelente. A gente fala uma coisa aí em volta de pelo menos 70 sacas por hectare. Se você pensar que a produtividade média de Rondônia são 11 sacas por hectare, você imagina o que isso pode trazer para o estado. Há quase 20 anos, os pesquisadores da Embrapa trabalham para melhorar as plantas e a produção no estado. A novidade é a aposta para o futuro da cafeicultura de Rondônia. A gente espera que ainda nesse ano a gente inicie a multiplicação disso para que isso possa estar na mão do produtor dentro no máximo de 2 anos. No maior estado do país, o desafio da agricultura é produzir sem destruir a floresta. São 1.570.000 hectares, com mais de 90% de área preservada. E mesmo assim, sobra muito espaço para produzir.
São 18 mil quilômetros quadrados, uma área pouco menor do que o estado de Sergipe de terras desmatadas, mas que não foram utilizadas para a produção rural. Nas várzeas dos grandes rios, como o Amazonas e o Madeira, a cheia traz sedimentos que tornam a terra fértil, mas limitam a produção a apenas parte do ano. Mandioca, frutas, hortaliças estão entre os principais produtos destas regiões. É na várzea que se concentra também a produção de fibras naturais, malva e juta. São cerca de 20 toneladas por ano. Culturas como o abacaxi e cítricos também se destacam no estado. São 2.000 hectares de laranja em todo o Amazonas. A produção este ano deve chegar a 140 mil frutos. Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros da capital do estado, concentra a maior parte dos laranjais do Amazonas. Alfredo Decares até tentou outras culturas antes de investir nos laranjais, mas se convenceu do potencial da cultura na região. A laranja aqui na nossa região do município do Rio Preto é uma das culturas que mais deu certo. Por causa da terra, né? A terra aqui não é apropriada para todas as coisas. A nossa terra da nossa região do Rio Preto e quase toda a região amazônica, ela é uma terra com muita acidez, então nem todas as coisas se dá. E a laranja foi que se deu melhor. Ele emprega mais de 50 pessoas, entre funcionários fixos e diaristas. Rosalinda prefere receber as diárias a ser contratada. Há muito trabalho duro na fazenda que ela deixa para os homens. Por que você prefere esse trabalho diário, assim, de diarista? Porque eu ganho mais. Eu não trabalho assim direto porque o serviço depois daqui é muito pesado. Adubar, tirar a erva, isso aí fica para homem. Os produtores agora investem em técnicas mais modernas na produção. Uma das mudanças ocorridas nos laranjais de Rio Preto da Eva é o adensamento da cultura. Antigamente, os produtores plantavam um pé a uma distância de 8 metros do outro. Agora, entre as árvores, eles estão colocando 2 novas laranjeiras. Os produtores veem a tecnologia e vêm adotando, seja ela no manejo de pragas e doenças, no controle do mato, na adubação, tanto que a gente hoje já consegue ter fazendas com produção de mais de 1.000 frutos por pé. Quer dizer, é uma produtividade comparável com a de São Paulo. A agricultura ganha impulso também dos investimentos imobiliários na capital. A produção de grama ganha espaço no município. Muito sol e calor o ano inteiro ajuda, mas é preciso investir em terraplanagem e melhoria do solo. Clécio Strider trocou a produção de frutas pelos gramados e não se arrepende. Investiu em um pivô central e tem cerca de 200 hectares plantados com uso intensivo de tecnologia. O problema da fruticultura ou de hortifrutigranjeiros é que você produz em uma determinada época do ano, há uma grande oferta e há um excedente. A grama não. A grama é consumida durante todos os meses do ano. Em maior ou menor quantidade, mas ela é consumida todo ano e é uma cultura que ajuda a embelezar a cidade, embelezar o seu jardim, embelezar as praças. Nós contribuímos muito para o meio ambiente e o embelezamento das cidades. É por isso que me deixa mais satisfeito e mais feliz. Este ano, o governo estadual lançou o programa Amazonas Rural, que prevê investimentos em infraestrutura para melhorar o acesso às áreas rurais e também facilitar o crédito aos produtores. O programa pretende também regularizar propriedades rurais, incentivos tanto para a agricultura quanto para o extrativismo de produtos florestais. No maior estado do país, com a maior área de floresta preservada, a intenção é que a agricultura caminhe junto com a preservação.